Este vídeo aqui é essencial para quem tem uma empresa ou para quem tem um emprego formal em tempos de crise e pandemia. Por conta disso, eu peço a sua gentileza para você que está nos assistindo para que compartilhe este vídeo com o maior número possível de pessoas, porque ele contém informações valiosas para este período de crise que estamos atravessando. Nós destrinchamos os principais detalhes do programa do governo federal que visa manter empregos e renda e que está vigorando através da medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Então, se você é empresário, contador ou empregado, preste muita atenção nas informações que eu vou repassar a seguir. Elas podem, de verdade, salvar empregos e a renda de muita gente e podem permitir que muitas empresas sobrevivam neste período de pandemia. Antes de começarmos para valer, peço que se inscreva aqui em nosso canal, ative as notificações para receber sempre aí os alertas de novos vídeos que a gente vier a postar por aqui. Estamos monitorando as principais medidas do governo dia a dia, esmiuçando todos os detalhes delas aqui no canal. Então, não fique de fora. Inscreva-se, ative as notificações, compartilhe e deixe o seu like. Dito isso, vamos ao que interessa. A medida provisória 936 de 1º de abril de 2020 prevê a criação do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que será pago pelo governo ao empregado formal, ou seja, para aquele que tem a carteira assinada, em duas hipóteses, conforme está definido no artigo 5º da medida provisória. Primeira hipótese, quando houver redução proporcional da jornada de trabalho e, portanto, de salário. E segunda hipótese, quando houver suspensão temporária do contrato de trabalho como um todo. O objetivo do governo com este benefício é preservar o maior número possível de postos de trabalho durante e após a crise. Por conta disso, a medida provisória 936 prevê a possibilidade de ocorrer acordo entre empregado e empregador para a redução da carga horária e para a redução proporcional dos seus salários, além da suspensão do contrato de trabalho. Agora preste atenção, em qualquer desses casos, a ideia é que o governo entre com uma contrapartida financeira para que o empregado não perca renda ou, se vier a perder, que perca o mínimo possível. Em outras palavras, os trabalhadores que tiverem salários reduzidos poderão contar com um benefício por parte do governo federal que complementará seus salários de acordo com a proporção que foi reduzida pelo empregador. Vamos esmiuçar aí mais detalhes sobre como tudo isso vai funcionar, tanto para os casos de suspensão do contrato de trabalho, como para os casos aí de diminuição da jornada de trabalho. Começando pela redução proporcional da jornada de trabalho. Vamos lá. Durante o período do estado de calamidade pública, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário dos seus empregados por até 90 dias. Vou repetir, por até 90 dias. Observado aí os seguintes pontos. Primeiro ponto. O benefício que o governo disponibilizará para complementar o salário será pago como se paga aí o seguro-desemprego, mas não é o seguro-desemprego, tá? Ele usa o valor do seguro-desemprego como base de cálculo, como referência para saber aí o quanto o empregado receberá do governo, mas não é a mesma coisa que o seguro-desemprego, ok? O governo chegou ao ponto de dar até um outro nome para não causar confusão. Chamou este benefício de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Segundo ponto, a pessoa que recebe este benefício diante de um acordo celebrado aí com o seu empregador não precisará devolver este valor, nem a empresa precisará pagar por ele, não é um empréstimo. Do mesmo modo, este valor não será descontado em uma eventual demissão no futuro. Caso ocorra a demissão no futuro, o trabalhador receberá 100% do seu seguro-desemprego normalmente, como se este benefício do seguro-desemprego nunca tivesse sido pago e como se este benefício do governo nunca tivesse existido. Mas, Thiago, como é que eu vou ter certeza disso tudo que você está falando? Como é que eu vou confiar nisso que você está falando? Está na lei. Vamos ver só. Este é o parágrafo, vamos ler aí o parágrafo 5º do artigo 5º. Vamos lá. Então, artigo 5º, parágrafo 5º da medida provisória.
O recebimento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego a que o empregado vier a ter direito, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 7.998, de 11 de janeiro de 90, no momento da eventual dispensa. Outro artigo que confirma o que eu acabei de falar é o artigo 6º. Então vamos embasar a coisa toda. Artigo 6º. O valor do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda terá como base o cálculo do valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Então, usa o seguro-desemprego como base para o cálculo. Beleza? Então, vamos prosseguir. Terceiro ponto. São 3 hipóteses de redução de jornada de trabalho: 25%, 50% e 70%. Todas essas reduções, quando feitas, terão a porcentagem exata da redução paga pelo governo ao empregado, na mesma proporção relativa ao seguro-desemprego a qual aquela pessoa teria direito. Eu vou explicar. Se a pessoa teve 25% da jornada reduzida, ela receberá 25% deste benefício, que se baseia no valor do seguro-desemprego que ela teria direito caso ela fosse demitida. Se for, por exemplo, uma redução de 50% na jornada de trabalho, mesma coisa, 70%, idem, tá bom? Quarto ponto, haverá a preservação do valor do salário hora do trabalho e a pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. Quinto ponto, os pontos que citei antes, podem ser colocados em prática por acordo individual com as respectivas reduções, 25%, 50% e 70%, ou por acordo coletivo também, desde que o trabalhador possua salário igual ou inferior a R$ 3.135, ou seja, 3 salários mínimos, ou que seja portador de diploma de nível superior e que receba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Para os empregados não enquadrados aí nesses critérios, as medidas previstas somente poderão ser estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução da jornada de trabalho de 25%, e consequentemente 25% do salário, que poderá ser pactuado em qualquer hipótese individualmente, ok? Por outro lado, a medida provisória também prevê a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, com o pagamento completo das parcelas do seguro-desemprego ao empregado que tiver aí o seu contrato suspenso. Então a suspensão é permitida e o governo vai pagar esse benefício para o empregado. Novamente, vai lembrar que este benefício não se confunde com o seguro-desemprego normal e nem prejudica o seguro-desemprego do funcionário em absolutamente nada. Outra coisa, até para quem não tem direito ao seguro-desemprego, quem não cumpriu os requisitos ainda terá direito a este benefício. Mas, Tiago, isso vale para qualquer empregado, E se a pessoa tiver, por exemplo, lá só um mês de casa, ela foi contratada há apenas um mês? Eu vou lhe responder. Mas se você chegou até aqui neste vídeo, me faça, por favor, uma gentileza. Vá nos comentários deste vídeo nesse momento e escreva assim: este vídeo está sendo útil. Se você ficar com preguiça de escrever isso tudo, este vídeo está sendo útil, escreve só assim, útil. Ok? Então, por favor, faça isso porque eu sei quem chegou até aqui, tá bom? Agradeço a sua ajuda, então vamos em frente. A pergunta era, isso vale para todo e qualquer empregado seletista? Tudo isso que você falou vale para todos os empregados seletistas? O parágrafo 1º do artigo 6º é bem claro quanto a isso. Preste atenção. Artigo 6º, parágrafo 1º da medida provisória. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago ao empregado independentemente do... Primeiro inciso, cumprimento de qualquer período aquisitivo, então não tem carência, não tem nada disso. 2, tempo de vínculo empregatício, então se o empregado tem muito tempo ou pouco tempo de casa, não importa. E 3, número de salários recebidos. Ok? Tiago, mas isso se aplica a toda e qualquer empresa? Toda empresa pode fazer isso? Não, existem limites e esses limites se referem ao faturamento do negócio. Vamos lá. Se a empresa fatura até 4,8 milhões de receita bruta anual, a suspensão pode ser para todos os empregados da empresa. Empresas que faturam acima de 4,8 milhões podem fazer a redução de 25, 50 e 70 e podem fazer a suspensão dos contratos.
Mas tem uma ressalva nesses casos. A empresa terá que pagar 30% do salário da folha dos empregados a título indenizatório. Então, poderá suspender 70% dos seus empregados, mantendo um pagamento de 30% de natureza indenizatória. Todos os empregados e todos os empregadores estão incluídos aí nesta medida. E o governo federal pagará a complementação, seja ela de qualquer porcentagem for. A medida também é válida para empregados domésticos. Então vamos ficar atentos, vale para os empregados domésticos também. Tiago, mas como é que isso tudo que você está falando aí vai ser implementado? Isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 5º da medida provisória. Então vamos lá. Para começar a valer, 1. O empregador deverá informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias, contado aí da data da celebração do acordo individual ou coletivo. Segundo, a primeira parcela será paga no prazo de 30 dias, contado da data da celebração do acordo, desde, evidentemente, que a celebração do acordo seja informada ao governo no prazo a que se refere o inciso anterior. E o inciso 3, o benefício emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho. Tiago, a última e derradeira pergunta. Me diz o seguinte, o governo quer algum tipo de garantia para dar isso tudo? Não pode mandar embora o empregado nesse período pactuado. E depois que o trabalho voltar ao normal, também não pode mandar embora pelo mesmo período em que o acordo vigorou. Então, por exemplo, se você fez um acordo de 90 dias com o seu funcionário, né, e tudo voltar ao normal, a empresa não poderá demitir esse funcionário pelos próximos 90 dias. Mas, Thiago, e se mesmo assim a empresa resolver demitir o funcionário nessa situação? Se a demissão for sem justa causa, o empregador terá que pagar uma indenização adicional ao funcionário, além da rescisão comum que todos nós já conhecemos. Essa indenização varia de 50% do salário do empregado até 100% do salário dele, dependendo aí do tamanho da redução da jornada de trabalho ou, se for o caso, aí de suspensão do contrato. Para finalizar, vou listar então alguns tópicos que o governo reforçou em coletiva de imprensa sobre esta medida provisória. Vamos lá. O benefício não afeta o seguro-desemprego dos trabalhadores no futuro, como eu já reforcei algumas vezes ao longo desse vídeo. Se possível, todos os acordos devem ser feitos de maneira individual para dar mais agilidade aos processos. A negociação coletiva é importante, está acontecendo segundo o governo, porém insuficiente, não dará conta dos mais de 10 milhões de empresas no país e 33 milhões de trabalhadores. Atenção especial aí para as micro e pequenas empresas, né? Se permite um acordo individual, não é uma imposição. Todo trabalhador tem que concordar com os termos propostos aí pelo empregador. O desenho do programa, segundo o governo, foi feito para ser de fácil implementação. Não pode ser burocrático, nas palavras do governo. Isso será comunicado entre a empresa e o poder público, o Ministério da Economia. E os trabalhadores não precisarão fazer uma solicitação deste benefício. Então, uma relação direta entre Ministério da Economia e empresa. Recebida a comunicação por parte da empresa, será processado os depósitos dos valores diretamente na conta dos trabalhadores, para que não haja aí nenhum intermediário ou outro obstáculo para a operacionalização da ação. O único condicionante dentro desse programa é que, como eu disse, os empregos sejam mantidos. Como eu já disse, por exemplo, se o trabalhador teve o contrato suspenso por 2 meses, a empresa não poderá demiti-lo nem nesses 2 meses em que estiver vigorando o acordo, nem nos 2 meses seguintes, quando ele retomar o trabalho. Ok? Ufa, então chegamos até o final, acabamos de analisar aí os principais pontos dessa medida provisória 936 e eu espero que isso tenha lhe ajudado de algum modo. Não se esqueça, por gentileza, de curtir, compartilhar e comentar este vídeo. Isso é muito importante para a gente e acho que não restam dúvidas de que o conteúdo que revisamos aqui pode salvar empregos e empresas e talvez até mesmo vidas.
por conta da questão da renda das pessoas envolvida com o que a gente acabou de discutir. Então, nos ajude a atingir mais e mais pessoas, mais e mais empresas. Este vídeo aqui não acaba aqui, tá bom? Quer dizer, o vídeo acaba aqui, mas a gente vai continuar conversando. Aqui do lado, ó, estou indicando, estou sugerindo um outro vídeo para que a gente continue avançando, para que a gente continue analisando outras medidas importantes, ações importantes neste período crítico da história da humanidade. Te vejo lá, vídeo recomendado. É só clicar que a gente se encontra lá. Valeu, grande abraço.